Viva! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do Canto do Porto, podcast do 00 dedicado ao Futebol Clube do Porto. O meu nome é Pedro Fragoso e estou, como habitualmente, com o Paulo Silva. Olá, Silva. Olá, Pedro. Tudo bem? Hoje o programa é, vamos dizer, especial em relação aos últimos dois. Temos aqui um convidado, Rui Ribeiro. Viva, Rui. Obrigado por teres aceitado o convite. Olá, Pedro, e obrigado pelo convite. O Rui é adepto do Porto, claro, por isso é que está aqui. Claro. Também, para os mais conhecedores, também tem um podcast e participa no podcast de ciclismo. Rui, pergunto como é que vês antes de irmos à atualidade desta semana, como é que vês este Porto de 25-26? Se achas que é um Porto capaz de... Se é um Porto já voltista, um Porto só de sprints, ou é um Porto ainda clássico? Espero, quer dizer, um Porto clássico é um Porto voltista, não é? Que dura o campeonato todo e que acaba a festejar no fim. É isso que eu espero. Para já temos tido bons sinais, ali há alguns dias que a coisa não tem corrido tão bem, mas continuamos. Camisola amarela, por isso espero que acabemos assim, que agarramos logo ao início e agora é levar até ao fim. É levar até ao fim. Portanto, achas que não vai acontecer como, por exemplo, o João Almeida no Giro, que perdeu no fim? Estás confiante? Não, estou confiante. Ok, gosto dessa confiança e vamos ver como é que corre também aqui o episódio a nível de confiança, para falar de uma semana que não foi super feliz. Vamos falar da antevisão, vamos falar o rescaldo, assim é que é, dos jogos com o Braga, dos jogos contra o Utrecht, e se houver tempo lançar ainda o Famalicão, jogo do fim de semana. Estamos a gravar a 7 de novembro, no final, esta data é especial para os portistas, vocês se calhar muitos já sabem o que é que vamos falar na memória no final do episódio. Silva, vamos começar pelo jogo que está mais fresco na memória, o jogo do Utrecht na Liga Europa. O Porto já fez 3 jogos fora nesta caminhada europeia, fez um jogo em casa, tem 7 pontos, é uma pontuação bastante interessante a nível teórico, já que o ano passado quem tinha 7 pontos a esta altura depois classificou-se relativamente facilmente. O Porto vai ter 3 jogos em casa, vai jogar contra 3 das 4 últimas equipas, acho que é assim, que estão classificadas. Com as 2 últimas é sempre das últimas, Malmo, Nice, Rangers, e depois joga também fora o último jogo. À partida já esperemos estar classificados contra o Viktoria Pilsen na República Tcheca. Pilsen. Ou Vitória. Espero que esteja a vitória para o Porto. Como é que viste o jogo, assim, em traços gerais do jogo do Utrecht? Olha, para já vi no ecrã pequenino porque estava no comboio e vi o jogo com algumas paragens, parecia quando nós lançávamos os ataques ou caraças. Mas fraquinho. Gostaste da forma como ele rodou a equipa? À partida, quando viste o 11? Acho que isso é uma das coisas positivas deste ano. É que entre aquela forma de rodar a equipa, ou os jogadores que entraram não fizeram uma grande diferença. Aquilo não melhorou muito e também não piorou muito. Acho que é mais ou menos estável. Temos não um grupo muito vasto, mas dentro deste grupo que tem jogado mais, a coisa com algumas nuances vai-se equilibrando e por aí não é mau. Lateral esquerda à parte. Eu sei que tu não gostas do Moura, mas é o que é. De resto, o jogo deixou-me um bocadinho aquela sensação que me vai deixando de... é pouco, mas depois, quando tu olhas de forma pragmática, à Farioli, quando tu olhas para tudo, de facto, nós dominamos, o que era expectável contra uma equipa que é francamente mais fraca do que o Porto é. Portanto, era expectável isso, dominamos, criámos oportunidades suficientes para ganhar, sim. Sofremos novamente, e estávamos a falar disso há bocado, mais um golo um bocadinho trapalhão, que é o que nos tem acontecido nos poucos que vamos sofrendo. Podíamos ter vindo com mais pontos, com melhores sensações, mas tu vais de certeza dizer isto, não é? Mas depois há longos períodos do jogo em que tu pensas, nós temos que ser um bocadinho mais do que isto, querer um bocadinho mais do que isto, até porque aparentemente, nós já vimos no início da época, as pessoas dizem, porque era a surpresa. Eu acho que não, acho que estávamos mesmo melhores, e já vimos no início da época, e vamos vendo durante o jogo, há sinais claros de que pode ser um bocado mais, pode ser mais do que isto. E eu ainda não entendi muito bem porque que não é. Acho que há ali sempre um travão de mão um bocadinho puxado para cima, que algumas vezes
pá, quando estamos a jogar contra 10, por exemplo, pode deixar de estar puxado e nós podemos ser um bocadinho mais desenfreados no bom sentido. Não é, como falávamos a semana passada, não é aquela sofreguidão que apresentamos e continuamos a apresentar. E lembrei-me de ti, o que quer dizer que eu atravesso uma fase da vida particularmente triste, porque caraças, um gajo está a ver a bola e lembra-se do Fragoso. Poxa, não. Há coisas piores. Porque e lembrei-me de ti quando entrou o Frold. Há coisas piores, mas não há muitas. Pois, também eu sei. Entra o Frold e pronto, lembrei-me do Fragoso. Mas porquê? Estamos a perder a nossa oportunidade daquela meia hora de Gabri e Mora. Claro. Era isso que estava na cabeça de toda a gente. Rui, também estávamos a falar antes desta, obviamente que nós temos, acho que os adeptos do Porto estão contentes a nível geral com o que está a acontecer. Nós no último episódio tive amigos meus a mandarem-me mensagem e também havia alguns comentários a dizer isto disseram muito mal. Eu acho que também faz parte um bocadinho da cultura de exigência deste clube, que está em primeiro, mas que gosta sempre de alertar para os problemas. Se fosse outro clube em primeiro na nossa posição, acho que já estávamos todos a bandeirar em arco, já íamos ser tudo e mais alguma coisa e já íamos... Olha, desculpa interromper-te, mas eu, já que vais por aí, o Rui é só mesmo para termos aqui terceiro, não vais falar. Não, mas desculpa interromper, porque isso é um dado relevante. Porque também me disseram, pá, fogo, mas caramba, então parece que estamos... De onde é que tu vens? Primeiro, nós dissemos, salvo erro, aqui no primeiro, que muito... Na primeira vez que conversámos, que muito do nosso balão estar assim cheio também vinha de onde estávamos, não é? Sim. Que era francamente mau, portanto, parecia que aquilo era o paraíso. E não era. Não era, de facto. Nós não estamos muito piores. Devíamos era, se calhar, ter melhorado. E não há dúvida nenhuma que estamos contentes. Claro. Estamos em primeiro e está ótimo. Mas é isso. Há sinais que não devemos de todo descurar, porque, como dizia o Rui agora, isto é a volta e nós estamos para aí no prólogo. Pronto, primeira etapa, não é? Sim, a primeira semana. A primeira semana. Faltam as grandes montanhas, não é? E a primeira semana típica de Tour, que eram muitos sprints, e há quedas, evitar quedas, evitar percalços. Mas também é verdade, e isto deve ser creditado à equipa e sobretudo a Farioli, e vamos falar bem dele hoje, acho eu, que já passaste algumas montanhas. Já. Ao seu lado. Já. Muitos pontos. Aquelas etapas assim mais esquisitas com paralelo, não é? Aquelas já fomos. Mas Rui, tu estás aqui para falar, não é apenas mais um homem bonito aqui para além de mim, mas diz-me uma coisa, como é que viste o jogo? Sei que tu és um adepto também de estádio, tens 12 em 12 jogos em Portugal, portanto só não foste ainda ao estrangeiro este ano. Quais são as tuas sensações e como é que viste o jogo de ontem? Quais são as tuas sensações deste quase primeiro terço da época? E se concordas também com o que o Silva disse, que falta sempre mais alguma coisa. Nós em off ainda estávamos a discutir que era, e ontem notou-se isso, falta um bocadinho de maior pragmatismo no ataque. Eu acho que a defesa do Porto é estável, está segura, tirando os habituais bilhares, carambolas de bilhar a 3 tabelas típicas que temos sofrido, mas eu acho que no ataque falta sempre um bocadinho mais de assertividade e de clarividência. Sim, eu acho que aquela imagem do travão de mão ali um bocadinho posto é acertada e às vezes passa um bocadinho essa ideia. O nosso jogo não é de agora, o próprio jogo com o Benfica em casa acho que espelhou isso durante quase 90 minutos com esse maior, tu falas em pragmatismo, falta-nos pragmatismo no ataque, mas acho que na globalidade aquilo que mais somos é pragmáticos, no sentido de já que temos isto na mão, não vou abdicar disto que tenho à procura de alguma coisa. Falo na tomada de decisão, às vezes em certos lances um adorno, mas falta risco, às vezes falta rasgo, se calhar estás a pensar naquela bola do Eustáquio em que ele tenta adornar para o pé esquerdo porque se calhar aquele remate ia sair melhor. Mas ali tens que dar uma bola de primeiro para a baliza, provavelmente vai ser golo, possivelmente vai ser golo. Mas percebo isso. Acho que a nossa primeira meia hora, 35 minutos, até eles terem ali uma série de 2 ou 3 cantos, o track já no final da primeira parte, foi boa dentro da questão de termos a equipa rodada. Também concordo com o facto de não baixarmos tanto assim o nível com a rotação que fizemos. Se calhar o Froholt na pressão, sobretudo o Froholt do início da época,
daria mais, sobretudo nisso. Até não acho que o Rosário, que até acho que fez um bom jogo, apesar de algumas coisas não tão boas na parte de conseguir sair a jogar, muitas vezes jogar de costas, rodar, apesar de às vezes tocar demais no Diogo e querermos sair muitas vezes de trás e depois nem fazemos bem nada com essa saída, chamar muita pressão, mas depois não saímos, não utilizamos essa parte do nosso jogo. Mas depois até conseguirmos empatar o jogo, porque mesmo o empate surge numa recuperação alta do Veiga, que depois dá no golo e acabamos por marcar o golo. Essa meia hora, entre os 35 e os 65 minutos, mais ou menos, foi muito pobrezinha. Para mim foi a pior parte do jogo. E depois lá está, na parte final, a jogarmos, ok, era fora, no jogo de Liga Europa, mas é o Trek, nós somos o Porto. Eles estavam com -1 e senti que faltou esse rasgo, essa vontade, por exemplo, de juntar Veiga e Mora. A questão de juntar, por exemplo, 2 pontas de lança, não é que pôr mais um ponta de lança ou pôr mais um atacante seja propriamente garantia de golos. Principalmente aqueles dois. Certo, não é? certo. Se fosse e até vindo de um jogo contra o Braga, em que se calhar a substituição que pode não ter mudado diretamente o jogo, mas a que fizeste para tentar de facto mudar o jogo, até uma substituição ao contrário, que tiras um extremo e metes um meio defensivo, que isso aí também acaba por ser um bocadinho engraçado, mas já lá vamos. Mas acho que sim, que faltou se calhar não digo essa vontade de fazer mais, mas lá está, novamente foi aquela questão que eu digo de, temos aqui um ponto na mão, vamos, tentar atacar os 3 pontos, tentar atacar a vitória, tentamos ganhar o jogo, ainda tivemos alguns bons remates na parte final, mas sempre sem destapar o mínimo possível atrás e sempre com essas cautelas que para já tem funcionado e estamos em primeiro e a boa posição na Europa também é para isso, classificar. e estamos temos 3 jogos em casa, não é? já fizemos mais de metade dos jogos fora que temos para fazer, por isso não acho que estejamos mal, mas às vezes falta se calhar esse bocadinho de rasgo que para já não nos tem feito assim tanta falta, mas que lá está, nas etapas mais duras pode ser preciso. Até porque não temos vencido por muito, quando vencemos também não temos vencido por muitos golos de diferença, e isso acho que também poderemos vir a precisar desse rasgo. Silva, deixa-me só, antes de comentares isto, deixa-me só dar aqui um comentário e a seguir podes lançar também por aí. Eu acho que o Porto, e queria pegar no ponto do Eustáquio e do Rosário, porque ontem vimos o Eustáquio mais à frente e o Rosário como no lugar do Varela e o Eustáquio no lugar do Froholt. Eu, por acaso, quando vi a equipa, eu pensei que seria ao contrário. Estava na expectativa de ver o Eustáquio na posição do Varela para a circulação de bola, que é uma das dificuldades que o Varela tem apresentado na saída de bola e na rodar e o jogo começar a sair mais fluido daquela zona. Estava à espera que fosse aí, mas pronto, foi ao contrário. Queria saber se tu concordas que poderia ser ao contrário, poderia ser melhor, e diz o que ias comentar, claro. Ia dizer, o Rui estava a falar do pragmatismo, e eu acho que boa parte da nossa análise se prende com uma coisa que ele disse, que é muito simples, a malta depois ouve isto e passa, porque parece evidente, né? Eles são o Trek, nós somos o Porto. Farioli não pensa assim. Se calhar não. Acho que não pensa, até porque ele acaba de chegar. E pode ter traumas do Trek da época passada. Isso, mas tenho certeza. Mas mais do que isso, eu creio que as contas se fazem exatamente dessa forma. Ele pensa, ok, líder do campeonato, um empate, 7 pontos na Europa, ele não sai. Eu acho que Farioli não sai triste da Holanda. Sai menos triste do que nós, não é? Porque ele diz, isto é o Trek e nós somos o Porto. E é um ponto fora, já fiz os jogos fora praticamente todos, vou jogar contra os últimos em casa, vou fazer uma pontuação espetacular. Que triste, porquê? E eu acho que isto, que é perfeitamente subjetivo, tem forte influência também na nossa análise, que é esta coisa de bolas, vamos esmagá-los, caraças. De quê? O treinador não está a pensar assim. Isto liga com quando falarmos do Braga, lembra-te, Pedro, porque eu acho que dificilmente, naquelas circunstâncias, se conseguirmos imaginar o mesmo jogo, no mesmo momento, eu acho que dificilmente um treinador português, por exemplo, fosse qual fosse, eventualmente Mourinho, não sei, mas fosse qual fosse, dificilmente teria ganho aquele jogo e provavelmente tê-lo-ia perdido. Estás a falar do Braga?
Estou a falar de jogo com o Braga, porque essa substituição não faria. Certo. Porque nós somos o Porto e estamos a jogar em casa e não podemos ter 31% de posse de bola contra o Braga e vamos esmagá-los. Não, vais perder. E, portanto, eu acho que essa visão pragmática que Farioli tem, nos tem dado estes pontos todos e nos deixa também este strap aqui de que temos que fazer um bocadinho mais. Já falamos essa substituição, porque eu por acaso não tenho essa visão tão... Eu não digo romântica, a substituição tem sido muito elogiada, eu não vejo assim tantos méritos diretos para o jogo. Eu acho que na entrada do Rosário, eu vejo mais méritos na colocação do Gabri ali, como é evidente, junto do... A substituição que muda o jogo fazer os não 4 médios. É isso. A substituição que muda o jogo não é do Rosário. Pois é, pronto. Mas já acho que estamos a falar do Rosário em Sim. relação à Holanda, que o Rui estava a dizer também, eu acho que o Rosário fez bem aquele lugar. E aliás acho que o fez melhor, não sei. Também depende um bocadinho do adversário. E não vimos Varela a jogar contra o Utrecht. Né? Eu acho que a bola também entrou mais facilmente. Entrou muito mais facilmente. Isso, eu acho sim. que ele procurou mais do que Varela os sítios para estar e deu-se mais ao jogo. Okay. E isso fez-lo ter um jogo melhor. Em relação à tua questão, eu gosto do Stefan desde que o conhecia jogar a bola no Chaves. Sim. E dizia várias vezes, disse muitas vezes no Cavani, o Eustáquio, até que o Eustáquio cá chegou e de facto, com passagem ainda pelo México, assim, uma coisa muito ele não exótica. Fiquei a gostar um bocadinho menos porque esperava mais, mas eu acho que aquele é o lugar dele. 6. Ok, o 6. O 6. Ele é um 6 de construção. Ponto final. Não é um 6 de choque, não é? Mas eu acho que o melhor lugar dele é o 6. Portanto, quando tu me dizes, como é que eu não estava à espera, eu esperava que o Rosário fosse o 6, mas gostava de ter visto também. Sim. Porque é aí que eu gosto de ver o Eustáquio a jogar, porque a saída é mais fácil. É isso, eu acho que é isso. Aliás, vejam o passo que isola o Gabri. Não é? Exatamente. Mas e voltando àquela questão do pragmatismo, Rui, que o Silva estava a falar, eu acho que também o momento onde estamos, eu acho que o Farioli também percebe isso do ponto de vista do grupo, que é, vem aí mais uma pausa internacional, onde vai também perder-se, vem de uma pausa internacional, portanto estamos aqui no meio de um ciclo chato, já falamos dos jogos de altíssima dificuldade. Depois desta pausa FIFA que vem aí, o Porto, não há pausa FIFA, creio, até final de fevereiro, sim, ou março, uma coisa assim. Há um ciclo muito grande de jogos também, a importância dos jogos da Liga Europa em casa, e daí esse pragmatismo. E por isso que passava-te a bola, Rui, só para também comentares isso, como é que vês. Eu acho que o grande mérito do Porto, eu estou aqui a 7 de novembro, estou convencidíssimo que o Porto, isto não é meu, não é muito, eu não costumo ser assim, mas eu estou convencidíssimo que o Porto vai ser campeão este ano. Porque vejo, e não é só a questão da diferença para o ano passado, vejo um grupo bastante unido, muito solidário. O ano passado não havia disto. Os jogadores não sabiam o que estavam a fazer no campo, e este ano eu acho que eles sabem. Posso não concordar com o que estão a fazer no campo, mas eu acho que os jogadores assimilaram muito bem a ideia de Farioli e estão a cumprir o melhor que podem em todos os jogos. E queria perceber, e como é que tu tens visto esta diferença de água para o vinho em relação à época passada. Há muitos jogadores diferentes, é verdade, mas também a nível de estádio, porque tens ido ver jogos fora, ver jogos em casa, e achas que isso passa também do relevado para a bancada? Passa muito, até no sentido em que, ou seja, claro que o público, os adeptos empurram a equipa, mas a equipa também tem que empurrar os adeptos, não é? Claro. Ou seja, se nós não vimos correspondido no campo aquilo que queremos, e isso que tu falavas ou seja, pelo menos dos jogadores saberem o que estão a fazer, eu acho que é do dia para a noite, e vê-se muitas vezes qualquer jogo menos bom, porque eu acho que até não tivemos nenhum jogo francamente mau, nem perto disso, de Farioli. Sim, francamente mau, até agora. É difícil de apelidar, sim. Mas a qualquer coisa que corre mal, começas a ouvir, isto parece o Porto Anselmo. Então vocês não viram os jogos do Porto Anselmo de olhos fechados. É a única hipótese, porque acho que não há mesmo comparação a esse nível. E o que tu dizes é verdade, mesmo os jogadores que cá estavam no ano passado,
eu acho que o Samu é muito espelho disso, no sentido de me parecer ainda um miúdo que emocionalmente anda sempre para cima e para baixo, exatamente, anda sempre, vibra muito com os jogos. No jogo do Moreirense ele já estava no banco quando marcámos o 2-1, ele deve ter sido o jogador que festejou mais o gol, e mesmo a maneira como ele pega no gol e o leva aos adeptos. Exato. No final. Isso é ótimo para o espírito de grupo, é revelador, mas também... Logo que não vai marcar cantos, né? É isso, porque vamos falar se calhar do Samu no jogo com o Braga, já passando um bocadinho para o jogo do Braga. Acho que o Samu, ainda estamos a gravar, há pouco saiu a convocatória para a seleção espanhola, continua a ser convocado para a seleção espanhola. Eu não digo que é um enigma, eu não vejo grandes jogos da Liga Espanhola, mas... eu percebo que é um jogador diferente, eu acho que num contexto de seleção até pode fazer sentido, mas tenho algumas dificuldades em ver ali um jogador de topo de uma seleção que é só a campeã europeia e grande candidata a ser campeã do mundo. Mas eu acho que ontem, e eu também olhando para o jogo do Trek, eu acho que o Gul, estava a falar com o Rui antes de começarmos a gravar, e portanto posso pegar também aí por aí, Silva, que é o Gul ontem, não faz um jogo extraordinário, no lance do golo, ainda não falamos, estamos a falar numa semana, ainda não falamos aqui de Borja Sainz, que é uma das grandes figuras da semana, mas só pegando no Gul e não indo para pontos só negativos do Samu, mas acho que o Gul deu ontem outras coisas à equipa que o Samu, principalmente no jogo com o Braga, foi bastante exasperante, porque a bola muitas vezes não saía. O Luís Rocha Rodrigues no Ataque Rápido, o podcast do 00, dizia a bola não sai redondinha dos pés dele, e a verdade é essa. Às vezes emperra o jogo, o Samu. Nem tem que sair. Voltamos sempre, e acho que nós estamos há 15 dias a ter esta conversa, eu e tu. Não saiu. Não vai sair tão cedo. Eventualmente, algum dia há de sair mais redonda, porque é um miúdo. Mas depende do que lhe peçam, e há coisas que não se podem pedir, não é? Eu vou-te dizer, a diferença para mim, e eu sou time Samu, okay, como sou time Gabri, a diferença é a seguinte, e cá estarei para tu me cobrares isto daqui aos anos que forem, ou logo que estejamos de acordo que podemos avaliar neste momento, que é o ceiling, o teto, o potencial do Samu é Haaland. O do Gul é Gul. Gostas do Gul? Gosto. Pá, sim, dá outras coisas à equipa, tem maior qualidade com a bola, movimenta-se de forma diferente, associa-se melhor do que o Samu, mas o Gul vai ser um bom avançado, vai ser um bom ponta de lança. Oxalá fique cá muito tempo, vai fazer golos, vai ajudar-nos, magnífico. Eu não sei onde é que o Samu vai parar. Eu não sei se ele é jogador de seleção. Eu penso um bocadinho como tu. Poxa, mas será que neste momento, o que eu acho é que a seleção espanhola, a Federação Espanhola, um espanhol da vida que lá esteja a pensar nestas coisas, porque se calhar lá há, não sei, cá não há, está a dizer, não, tragam-nos já. Cá há um espanhol. Cá há um espanhol, não há um que pensa. Também não foi para isso que coitado do homem. Não, tragam-nos já para cá, porque ele tem que se ambientar aqui, porque ele vai ser o futuro disto, porque nós estamos a ver onde é que ele vai parar. Eu acho que ele tem condições únicas. Eu vou-te cobrar. Aponta, por favor, e até porque eu não me partilho. Portanto, não o número de golos, não o número de golos do Haaland, porque isso é uma coisa extraordinária, mas aquele nível. O que eu tenho para te dizer, e ao Luís Rodrigues já agora, sobre a bola não sair redonda, que estou de acordo, a bola não tem que sair redonda dos pés do Samu para um colega, a bola tem que sair redonda dos pés do Samu para dentro da baliza. É isso que ele tem que fazer. O problema é que ele ele não joga a maior parte das vezes que tem grandes oportunidades para fazer isso. Se eu quero jogar com o Samu, sim. Eu não lhe posso pedir que ele seja. Mas não achas que a equipa está a pedir coisas erradas ao Samu? Acho. Pronto, ok. Mas também acho, então olhando para o pragmatismo de Farioli e para o problema zero, até porque não é português, não tem esta história, o problema zero que ele tem, por exemplo, agarrar em Mora é banco, e acho que não teria nenhum com o Samu também. O que eu acho é que até o pragmático Farioli olha para ele e pensa, meu menino, onde é que tu vais parar? Portanto, sim, nós vamos insistir porque tu nos vais dar isso. É isso que eu espero do Samu. E é por isso que acho que vale a pena continuar a insistir. Vamos de acordo insistir. Que a bola sai pouco redonda. Certo. Mas já não é só do Samu. Esse é um problema.
Já lá iremos. Rui, vamos avançar para o Braga, fazendo a ponte. Tu também gostas muito de uma certa equipa em Inglaterra, que é o Arsenal, de onde veio, acho eu, já disse aqui, a melhor contratação, quer dizer, há Gabri, mas entre Gabri e Kivior... Essa é da época passada. Para todos os efeitos. Exato, Gabri na época passada. Podemos essa... usar essa bitola, não é? Kivior, para mim, tem sido a melhor contratação. E pegando no jogo com o Braga, eu acho que a solidez defensiva e a harmonia defensiva e a solidariedade defensiva daquela dupla, e também mais ou menos com os laterais, acho que foi uma das chaves para que a equipa não sofresse mais, não é sofrer golos, mas não sofresse tantos calafrios no jogo com o Braga. Mas como é que viste o jogo com o Braga? Um jogo onde o Porto não teve, há pouco falávamos disso, não teve posse de bola, e quando olhaste para a equipa principal, o que é que para a equipa titular, o que é que sentiste? Porque eu partilhei logo umas mensagens, foi ok, isto fazia sentido noutros jogos. Estará Fariola à espera que o Braga se ponha atrás, que não vá jogar, como nós tínhamos falado aqui, o que é que o Braga iria fazer, e acho que aqui é o grande pecado original deste jogo, que é Farioli erra o 11, acerta as substituições, e isto só fazendo um paralelismo com épocas de Sérgio Conceição. Eu acho que o Sérgio Conceição, por exemplo, era um exímio preparador de jogo, exímio preparador de tático, mas lia bastante mal os jogos. A nível de substituições que fazia, era uma das peças, acho eu, de Sérgio Conceição. E eu acho que aqui o Farioli, depois podemos discordar com mais pormenor sobre o impacto das substituições, mas lê bem o jogo, percebe o jogo durante a partida. Mas como é que viste o jogo com o Braga? E estavas à espera de mais de Gomes e de Mora, que foram as duas principais novidades no 11 de Farioli. É assim, em termos do 11, eu acho que, ou seja, para entrar nessa categoria de abordar mal por ser o Braga e por pensar que o Braga viria aqui ao Dragão jogar mais baixo, sem tentar igualar o Porto na pressão, na vontade de ter a bola e de criar e tudo mais, eu diria que a troca do Mora pelo Veiga tem um bocadinho mais impacto, porque a troca do William pelo Borja não diria que é tanto por aí, porque mesmo em termos de pressão vimos o William a fazer muitas vezes aquele papel que o PP fazia, sobretudo no início da época, de quase se juntar ao Samu na frente e pressionar. Chegou quase a roubar uma bola até ao Ornichek, o guarda-redes do Braga. Diria que o Mora nesse papel, ou seja, tentar substituir o Gabri Veiga, sobretudo sem bola, acaba por ficar perdido, por perder, sim, e nota-se que não é um jogador que provavelmente até durante todo o seu período de formação e mesmo durante este início dele no Porto, nunca lhe foi, se calhar como é agora, instruída tanta coisa para o momento sem bola como é agora com Farioli, e é perfeitamente natural, e acho que até é onde se nota mais o dedo do treinador nesta equipa, é a maneira como nós desde o início da época temos conseguido condicionar os adversários, e acho que sim, nessa substituição do Veiga e do Mora, que eu, lá está, percebo. Todos nós somos portistas, todos nós vamos ao estádio, todos nós sentimos e sabemos aquilo que as pessoas falam. Claro que o Mora é um bocadinho um menino querido de toda a gente, e é aquele elemento que toda a gente na bancada pede. Mas eu, se calhar, nesta fase, como falava o Silva há pouco, preferia vê-lo mais em certos jogos que, como tu estavas a dizer, sei lá, um Moreirense fora, como já passamos, ou outros jogos em que tendencialmente as equipas vão estar mais fechadas, ver até, por exemplo, o Mora e o Veiga em conjunto, ou até o Mora a partir de uma ala, mas a juntar-se muitas vezes depois no meio e criar ali mais situações para poder sair a jogar naqueles espaços curtos que muitas vezes essas equipas implementam, mas ali acho que a coisa não saiu muito bem, porque perdemos um bocadinho a capacidade sobretudo de no meio campo pressionar os médios do Braga, deixamos os médios do Braga jogarem completamente à vontade durante grande parte do jogo, mas é como tu estás a dizer, felizmente o Farioli não é esse preparador se calhar exímio como tu falavas do Sérgio Conceição, que estou 100% de acordo, mas conseguiu identificar mais ou menos rápido o que é que estava mal e corrigir por aí. Acho que não corrigiu logo à primeira, na primeira substituição, mas começou, foi um bom primeiro passo, e depois complementou com a entrada do Rosário, não
pelo Rosário em si, acho eu, mas sim por um dos teus alas depois ser o Gabri Veiga e acabar por juntar-se dentro a condicionar ali o jogo do Braga. E acho que a história do jogo anda um bocadinho por aqui. Depois, claro, um golo mais ou menos fortuito para cada lado, porque claro que o gol do Mora, acho que foi atribuído ao Mora, não foi? Foi fortuito, porque o Samu é um golaço, não é? Um golaço. Estudadíssimo. Poxa, a sério. É uma bola redondinha de Samu para o Mora, não é? Uma assistência perfeita. Se o homem passa mal, é foi só encostar. Se o homem passa mal... Curioso. Foi só encostado de fora. Quando o Samu puxa o pé atrás para chutar, a pessoa que está ao lado na minha bancada diz: só Samu, não faça. Olha, se calhar estás ao meu lado no estádio, não sabes que ele disse. Toda a gente pensou: o estúpido não vai estar daqui, então a gente recupera a bola e já agora vamos foi uns 40 metros da baliza. Sim, não, e com possibilidade de progressão sim, e tudo. Sim. Não, já agora, sobre o pensar assim a quente. Quando viste o Rosário entrar, quando viste aquela substituição, qual foi a tua primeira reação, Silva? Pô, faz sentido. Foi isso? Segura lá isso. Essa ótica de segurar, não perdemos o empate. Sim, okay. Até porque só percebi depois. esse é o... Claro. Por isso é que o Farioli recebe o que recebe. Não, mas eu também só percebi depois, só que naquela altura eu pensei, é para ganhar isto. Somos o Porto, não somos aí, não é? Eles são o Braga. Toda a gente, não é? É isso. Agora, eu nesse momento estava mesmo a ver o jogo descambar. Para já, há uma coisa que o Rui estava a dizer, que o nosso meio campo não segurou. Assim, os estilos de jogo daquelas duas equipas parecem mais ou menos iguais e eles equivaleram-se em algumas fases, mas são fundamentalmente diferentes. A posse do Braga é uma filosofia, não é? Claramente, eles querem ter a bola. Até são um bocadinho inconsequentes. Fez-me lembrar, eu sei do estádio dizer, não é? Exatamente. Aquela circulação em U, mas que depois não havia entrada. Não sei se concordo tanto. Houve várias jogadas em que a bola ia do lado direito ao lado esquerdo e acabava na área. Ou seja, eu gostei muito do Braga. E aliás, se não fosse a derrota de ontem frente a alguém que me travou um entusiasmo que eu vinha aqui dizer, mas eu digo na mesma, pronto, eu já partilhei isto com um amigo, que é atenção ao Braga na Liga Europa. Porque o Braga no Campeonato Nacional acho que só pode almejar ao quarto lugar, dado o fosso de pontos para o terceiro lugar. Acho que neste momento não pode, seria muito irrealista pensar isso. E esse desfoco na competição nacional poderá fazer com que nas competições internacionais, nomeadamente na Liga Europa, este ano, face aos adversários que existem nesta Liga Europa, o Braga não pode ser retirado de um lote bastante restrito de equipas com grandes possibilidades. Disse-te a semana passada há 2 semanas. É que nós, logo no início disseste Porto Braga em Istambul. A quem é que nós ganharíamos a Liga? Também me lembrei de ti, Silva, este fim de semana. Porque, pronto, tiveste um bom momento. Exatamente. Mas estava-te a dizer que, de acordo, um bom Braga, sem dúvida nenhuma, mas aquilo é uma filosofia. A do Porto é um bocadinho diferente. Nós também é uma filosofia, mas queremos ter bola de outra maneira. Sim, ok. Nós até podemos ter muita posse de bola, porque a bola passa muito tempo com o Bednarek, devagarinho, à espera de ver onde é que vai pôr a bola. Mas depois não é aquilo. Depois é sprint. Eu diria mais objetivo, não é? De preferência terminando com o remate, que é o que eu acho que nos falta. Claro. Vamos acabar com o remate. Sempre, pode ser, olha, Samu, pode ser daí, está tudo bem. Não acabou mal. Vamos terminar. Mas, e portanto eu não questiono o facto de o Braga ter tido mais bola. A pena que eu tenho é que Vicente não tenha ido para lá a ser Mourinho. Isso tenho, porque como eu te disse, era o melhor que nos podia acontecer, porque eles não iam conseguir fazer isso e não foram. Não foram fazer isso, obviamente. Ter mais bola seria normal. Seria normal que tivesse. Mas nós aproveitamos muito pouco quando nós tínhamos a bola, não é? Não, nós fizemos 2 jogos. Mora, quando eu vi a equipa, achei, sim, vamos juntar Fraúl e Varela, vamos jogar com duplo pivô, vamos libertar o moço, até porque vai haver mais espaço. Vai haver mais espaço para ele. Não. Vais fazer o que o Gabriel... Não podes pedir isso. Ora, o Rui estava a dizer, não, porque durante a formação também não lhe devem ter pedido tanto. De facto, não pediram.
E bem, Epá, e ainda bem. Certo, é isso. Não é? Ainda bem, Não- porque fora de questão, se o que eu quero tirar de Mora, lá está, é tal coisa. Se o que eu quero tirar de Samu é ele ligar com a equipa, Então, não vai acontecer. Se o que eu quero tirar de Mora é um médio que me ajude na pressão, na recuperação, e ele até recupera, mas pronto, que ajude na pressão, na recuperação, que seja intenso, que sem bola esteja sempre no... Não, também não vai acontecer, até É isso. porque ele é genial no resto. E portanto há jogadores, Messi por exemplo, que a gente não pede. Diz, olha, vai, procura o sítio onde vais receber a bola, ajuda esta malta, pá, e depois do your magic. mas se calhar é algo que Farioli não é. Pois é, e é preciso a equipa estar Claramente. montada para isso, não é? Obviamente, e não está. É isso. E não vai estar com Farioli. Farioli. E portanto, Mora vai ter que ser ainda melhor jogador do que é e vai ter que se adaptar a isso, e eu acho que o vai conseguir. E Ele também tem tempo. contra... É isso. Tem, e eu não tenho nada contra o facto do treinador lhe pedir isso. Nada. Vida é não sei quantas vitórias, um empate, 7 pontos, os 3 últimos, está tudo bem. Está E tudo o bem. miúdo é miúdo, ou seja, tem Mas é verdade. toda a vida pela frente. Sendo verdade na mesma, não deixamos de olhar para os jogadores pelo que eles são, ou que achamos que podem ser, e portanto acho que Mora pecou por aí. Acho que no jogo do Braga também pecou pelo facto de estar tão preocupado com essas coisas todas que se esqueceu depois, ele, de encontrar os espaços onde o podiam encontrar. Claro. Nunca lá esteve. A equipa também nunca teve capacidade para o fazer. Durante toda a primeira parte nós fizemos o nosso jogo e igualámos o Braga naquela coisa dos duelos, das bolas, eles foram melhores porque nós temos um problema que há de ser a minha memória desta semana, e eu acho que nós estamos com um problema que vem de trás e temos que resolver rapidamente. Eles estiveram melhor com bola a partir para aí do quarto de hora, porque falharam menos, receberam melhor, e nós temos uma dificuldade aí. De resto foi muito igual. E depois Farioli ganha o jogo do banco. Certo. Não propriamente por causa de Pablo Rosário, podia ter sido Eustáquio, acho que já veio lá. Sainz, ainda não falamos quase nada de Sainz, que é, se não é a figura da semana, eu acho que tu depois vais escolher, Rui, trouxeste aqui Gabri e já vais explicar porquê mais no final. Eu acho que Gabri é obviamente uma grande figura desta semana, mas o Sainz marca os 2 golos Só para te importantes. lixar. Só para mim, Só para te lixar. Porque tu digas, não, falta o Borja, falta golo, aqueles não é? golos. Claro, não, amigo. Eu também, mas Vai é assim, mais. o Lino Godinho também eu elogio, é ao contrário, não é? Eu elogiei o Lino Godinho, agora parece Temos que que ele não está. encontrar o Temos de equilíbrio. não, tudo bem, tem de se calhar criticar mais pessoas para eles fazerem melhor. Por mim está ótimo. Mas Borja Sainz é um jogador a Porto. Não é? Não percebi. Estou a perguntar, ou seja, naquela linha de jogadores como, só olhando para o século XXI, Derlei, Lisandro, todos com as suas peculiaridades, com as suas particularidades, com o seu estilo, mas que não é, nenhum deles é aquele avançado centro, é aquele homem golo que parte da ala, mas que tem muito mais do que isso. Pelo menos Borja Sainz passa isso, que é, passa aquela alma, passa aquela vontade, aquele querer. Eu a semana passada disse que ele estava numa má fase e precisava de banco, e acho que é legítimo, porque eles também não aguentam o jogo todo. E teve banco. Froholt também teve banco, e acho que bem, porque também tem foi o título do episódio, Calma Jovem, era principalmente direcionado para ele, que é, temos de refriar, e ele às vezes também passa esse descontrole físico até para a equipa parece às vezes vai embalada com ele, às vezes é bom, outras vezes é mau, foi isso que falamos. Mas olhando para Borja, e só para finalizar até o tema Braga, ainda vamos ter de falar um bocadinho do Braga por causa de um elefante na sala, por causa de certas televisões, mas como é que tu vês o Borja? Não, acho que fizeste aí uma boa ponte do tipo de jogador que ele é. Ele até me parece se calhar mais refinado tecnicamente do que esse tipo de jogadores que são até muitos jogadores que partem quase da posição de avançado para extremo, ou partem de extremo para avançado, fazem a carreira um bocadinho nos dois lados. O Borja acho que sempre será um jogador de corredor que depois acabará E Farioli diz que é só corredor esquerdo, foi ele próprio que disse, ou seja, nunca veremos o Borja a partir do corredor direito. Sim, é isso. Que é um problema. Claro que é um problema. Sim. Nós estamos a ver as equipas cada vez... Nós, não é? É preciso ser um defesa, não é? Que é a vida dele, ganham a vida nisto, não é? Mas nós, o que é que vocês pensam quando a bola chega ao William? Vais para dentro, vais chutar, vais para dentro, ok, tenta isso 5 vezes e faz 2 golos. E o Borja igual. Sim. Mas o Borja ainda tem uma coisa, em algumas fases do jogo, o Folha, já agora, o Folha na B tinha uma mania que eu achava deliciosa, que era, ele trocava os laterais.
Os laterais, o lateral direito, agora troca com o lateral esquerdo. Pronto, está bem, era uma pancada que o homem tinha. Mas os extremos até é uma coisa mais ou menos vulgar. Que eu acho que em algumas fases dos jogos, o Farioli devia tentar pelo menos durante um bocadinho, nem que fosse para criar alguma surpresa e a malta não achar que, pronto, este tipo agora vai para dentro e vai tentar chutar. Porque vai ser fácil de bloquear. Borja ontem conseguiu um espaço. Conseguiu, mas por exemplo, o Borja ontem, no final do jogo, era algo que me estava a fazer um bocadinho de confusão, que era, ele já nem partia da linha, o Borja já se juntava praticamente ao Samu e nem sequer dava largura e ficámos quase mancos daquele lado esquerdo, porque não vai cruzar, é certo, mas pode combinar com o colega, pode fazer qualquer coisa. Não, mas quem era o colega? Certo. O pobre do Zaidu, mas... Não é pobre, mas tem mesmo influência. Certo, tem, mas... Tu ires para dentro e libertares o flanco, uma coisa é tu vais para dentro e libertas o flanco para Alberto Costa, outra coisa é tu vais para dentro e libertas o flanco para Zaidu, que vai receber a bola no sítio certo e vai tocar para o médio que está atrás. Certo. Fez um cruzamento. Certo. E que não lhe correu nada mal. Sim. Okay? Ele acerta alguns, sim. Quando cruza. Sim. Agora, de acordo, e toda a gente para dentro. Toda a gente para dentro. Afunilou-se ali demasiado o jogo. O Pitch metia a bola por dentro, o Rosário metia a bola. Toda a gente joga no meio. E não sobria espaço, e com a equipa toda fechada era complicado. Contra 10. Contra 10. Lá fechados é muito mais complicado, mas pegando naquilo do Borja, acho que sim, que é esse jogador muito, muito sangue quente, muita vontade de ir para cima. Às vezes, se calhar, até acho que lhe falta um bocadinho mais desse rasgo, outra vez, de ir no 1 para 1 e tentar resolver qualquer coisa, porque ele qualidade técnica tem, faz recepções, acho que das melhores que vi este ano das equipas, passas a bola de um lado ao outro, o Borja, a bola cai sempre ali muito bem no pé, mas se calhar falta-lhe às vezes essa vontade, não sei se é vontade, se é instrução, de ir no 1 para 1, mas acho que, lá está, em jogos com espaço, em que ele pode antecipar o defesa, atacar o espaço, acho que ele nisso é muito bom, e acho que, sobretudo em transições, como foram os 2 golos que ele marcou, o do Braga é uma transição meio escondida, mas no estádio pareceu-me que tinha sido um passe incrível, é muito bem antecipado, mas é muito e é um bem erro antecipado do Vítor Gomes também. Sim, não, é um erro da avaliação. Mas é bem antecipado. Não é uma transição, não é? É uma saída. Nós conseguimos sair, finalmente conseguimos sair, porque tinhas, como tu disseste, e criámos tinhas o Gabriel na ala. É verdade. Segurou ali a bola do Diogo, foi com perto ele do Alberto. Foi com ele. A saída é dele e o passe é um bom passe. Eu não sei se ele fez de propósito para meter a bola ali porque conhece o Borja e achou que ele se ia antecipar ou se ele queria meter mais para o outro lado, mas foi perfeito, foi no sítio perfeito. Perfeito foi. Vamos falar perfeito como o gol de Mora. Vamos falar do Gabriel só mais daqui a bocadinho, quando o Rui escolher a figura da semana. O elefante na sala. A semana tem sido um pouco folclórica por causa de um tema que eu não gosto nada. Eu gosto muito de futebol. Depois do jogo desligo bastante, não tenho, às vezes há amigos porque tens comando. Desligo porque tenho comando. Boa deixa. Não é toda a gente. E também sair ir ao interruptor, sei lá, acho que aquilo devia ter uma ficha qualquer, mas não interessa. Pode escrever relatórios, tá? Certo, mas deixa-me só dizer isto, que é Fábio Veríssimo é um péssimo árbitro, é a minha avaliação, assim, muito fácil de fazer, mas vou dizer isto porque, e eu não tenho memória, por acaso eu tenho amigos que às vezes me chateiam e de outros clubes e picam-me, e eu nunca entro nessa discussão dos padres, das missas, disto e daquilo. Todos os clubes acho que têm telhados de vidro, o Porto não é exceção, como todos sabemos, mas o Fábio Veríssimo, houve um certo jogo que me ficou marcado, e eu não tenho grande memória para estas coisas, mas houve um jogo que me ficou marcado na Vila da Feira, um Feirense Futebol Clube do Porto, creio 17-18, acho que é a primeira época de Sérgio Conceição, e ainda por cima o estádio da Feira é assim muito... Dá para ver os jogos assim, mesmo à flor do relevado, e aquela foi uma arbitragem bastante... ficou paradigmática do que é Fábio Veríssimo, da forma de estar. Uma boa palavra, paradigmática. Uma forma de estar de Fábio Veríssimo. Eu acho que é um árbitro que já enerva qualquer adepto do Porto e qualquer responsável do Porto. Dito isto, é mau, é péssimo. O golo até parece ser bem anulado, até porque poderia haver fora de jogo. Estou curioso para depois daqui a umas semanas, naqueles programas em que se ouve os áudios dos VARs e disto, se isto vai ser falado, se foi anulado por ser fora de jogo ou se foi por falta. Desculpa, em relação a essa questão de fora de jogo, só para me esclarecer, e é uma pergunta honesta, o Fold saiu do campo, mas não saiu um homem do Braga também? Pois, eu creio... Estava mais à frente. Estava mais fora do campo. Mas não sei se aquilo... Ou seja, se a linha é feita por ali ou não. Eu creio que estava fora do jogo. Se os jogadores que estão fora do campo contam como estando em cima da linha,
Eu acho que saiu um do Braga também, portanto também contaria estar em cima da linha. De qualquer maneira, o guarda-redes está mais avançado. Eu acho que é um. por aí. Sim, acho que só havia um. O gol é bem anulado de qualquer maneira. Pronto. Mas eu queria saber até se era só por fora do jogo ou não. Eu, por acaso, não acho que seja assim tanta falta do Bednarek, mas eu sou um bocadinho contra, então, a opinião dominante. Mas voltando ao tema, o que eu vi foi, e depois do que aconteceu ao intervalo, muita criatividade do Futebol Clube do Porto, muita rapidez, e os responsáveis, por acaso, louvo a criatividade dos responsáveis do Porto em fazerem o que fizeram, estão de parabéns por isso, mas eu acho que já não era necessário fazer isto a entrar em folclore. Nós estamos em primeiro, os adversários estão, um deles até está em processo eleitoral, estão a matar-se uns aos outros, metaforicamente falando. Acho que não há necessidade disto. E portanto acho que é só atirar achas para a fogueira, a não ser que seja uma ação relativamente premeditada de uma estratégia que seja esta, que é, eu acho que Vilas Boas tem um primeiro mandato é mau a nível de resultados desportivos e eu acho primeiro ano de mandato, desculpa. E acho que vai acontecer, meu Deus, o que é que tu sabes? Não, e acho que ele sentiu que precisava de demonstrar um bocadinho mais de outro tipo de espírito de outros anos. E não sei se está a entrar por aí. O que eu também vi foi responsáveis no banco, todos, até o próprio Farioli passou o jogo muito nervoso. O Farioli nos jogos todos em casa, eu só vi um jogo fora, vi os jogos todos em casa, e eu estou bastante perto do Farioli, estava sempre uma postura bastante calma, ponderada, deixava até para os outros responsáveis do banco aquelas habituais picardias com os árbitros, etc. E ele nem se metia. Este jogo passou com picardias, inclusivamente com o banco do Braga, com o árbitro, estava muito nervoso. Não sei se finalmente está a sentir o que é o clube, mas e relativamente à expulsão, eu sei que há muita gente que diz que é muito fácil Fábio Veríssimo expulsar elementos do Banco do Porto, eu sei, parece que é um clássico, mas se o Porto fez o protocolo com os claques do Porto, e uma das coisas que pôs lá, e bem, é por causa das multas, retirar certos benefícios se há multas, etc. Eu acho que também se devia aplicar um pouco aos responsáveis do Banco do Porto, porque são expulsos, levam multas, e isto fez-me lembrar um pouco Luís Gonçalves, que era um personagem que eu sempre, deixa-me encontrar uma palavra, nunca gostei. Vou ficar por aqui. Nunca encontrei nunca se percebeu muito bem qual era o mérito dele desportivo e de responsável na estrutura do Porto, e no banco passava sempre uma imagem bastante pouco digna do que era, por exemplo, Jorge Costa fez o ano passado, em que era mais cirúrgico, sabia estar, e não aquela postura de Luís Gonçalves. Também era maiorzinho, não precisava de se pôr aos saltos. Sim, um bocadinho maior. Não era o Dani De Vito ou Jorge Costanza dos bancos da Liga Nacional. Dito isto, não sei, Silva, se queres dizer alguma coisa sobre televisões e sobre... Rui, quero. Não? Então quero. Não, força. Não, é fácil. Eu não sei exatamente o que é que... porque há uma primeira versão que eu acho que ficou na cabeça de toda a gente, que não é, obviamente, o que se passou. Que é que o homem esteve em loop com o lance do Bednarek e o torneio do Caco da Pontinha. Desculpa, só me faltou dizer uma coisa, que é, final. Se o senhor fica incomodado com aquilo e acha que aquilo é coação, aquilo é coação, por amor de Deus, isso não é coação de lado nenhum. Mas pronto. Isso ele nem disse, ele só escreveu o relatório. Sim, a coação vem depois. Essas partes é que são interessantes. Pois, talvez. Claro. Mas o que aconteceu foi que ele tinha lá o lance do Bednarek. Eu não concordo contigo em termos de criatividade, porque aquilo para bem, mas também foi pouco tempo, para bem, passavam o lance com o comentário do Duarte Gomes às faltas e faltinhas, depois do lance do António Silva com o Frault no Dragão, no jogo com o Benfica. Com o Gol, desculpa. O Frault foi mesmo penalti, coitadinho. Porque aí é que ficava giro, que não, isto também não podemos estar sempre, queremos uma arbitragem à inglesa, não podemos, eu não sei em que jogo do campeonato inglês é que aquele gol seria anulado por falta de Bednarek. Embora eu acho que é falta de Bednarek, porque ele mete-lhe o braço nas trombas e pronto. Mas mete a cair. Não vamos discutir, certo? Não vamos discutir isso. Vamos dar de barato que o gol até era bem anulado, o homem anula o gol, o VAR não intervém, está a haver um lance em que ele agiu bem, certo? Não percebo que confusão é que isto pode fazer às pessoas. E foi só o lance da pontinha, é no fim do jogo, que eu acho que é lamentável. O Porto em condições nunca faria isto, porque estar a pressionar o árbitro como aparentemente é corrente depois do fim
do jogo, depois do jogo acabar, é estúpido. Portanto, eu não consigo entender sequer a lógica desta Foi ao intervalo, não foi depois do jogo acabar. Não, a parte da pontinha A parte é da pontinha, 45 minutos depois dele estar no balneário. Não há nada que... Ficou à espera a ver se estava mais alguma coisa. Pronto, aquilo deve ter atrasado. O senhor da Uber que levava o que atrasou. Mas eu até me dei ao trabalho, que é para ver se não me esqueço de coisas. O que eu acho mais hilariante disto não é que o árbitro tenha colocado isso no relatório, dou de barato. Que ele não sabe desligar a televisão, dou de barato, não quer saber, que aquilo lhe faça confusão. Eu também, confrontado com os meus erros, também fico um bocado incomodado. E se me puserem aquilo em loop, se calhar faz-me confusão, não sei. E ele decidir escrever no relatório, ok, tudo bem. O circo que se monta a seguir, acho que de facto é uma coisa importante. Nós estamos com processos abertos e cenas assim, no país de presidentes nos túneis a ameaçar árbitros, e-mails e topeiras, no país de Vale Azevedo, Luís Filipe Vieira, Paulo Cristóvão, Jorge Gonçalves, cashball, padres, missas, daqueles que tu não gostas, da fruta e do café com leite. Não domino. Da fruta e do café com leite. Está tudo bem. Mas também dos árbitros no Elefante Branco, quando vinham a apitar jogos europeus a Lisboa. Neste país, a televisão, não estar lá o comando da televisão e estar a passar o lance do Bednarek, não. Desculpem, mas isto tem que dar, e são estas mesmas pessoas que dizem, tem que dar perda de pontos porque é inadmissível. Descida de divisão. E descida de divisão. Sim. Descida de divisão. Desculpa. Os e-mails dão o J. Marques preso ou julgado ou não sei o quê. Agora, o lance do Beto... não, é que não se faz. E eu estou de acordo. Porque isto não é de homem. Andarem lá a pôr lances. Não é de homem. Não é de homem. De homem... prostitutas. E ameaçar o homem que lhe vai às trombas. Agora, de resto... E, portanto, acho muito bem. Acho que o Porto deve, de facto, descer de divisão, porque nós não podemos entrar aqui no atabautismo. Então, mas vocês corromperam e nós mostramos um lance. Isso é o atabautismo. Eu quero bom senso. Acho que eles têm poucos pis para o que eu acho disto. Acho que depois vem tudo atrás dos acéfalos que estão nas televisões e que estão não sei o quê. Um circo. Os nossos também. Pois também. Os nossos também. Os nossos adeptos também, porque como obviamente o que as pessoas estão preparadas, deve ser o QI médio, é para aquele nível. Depois sempre que tu elevas um bocadinho, olha como fazemos aqui, as pessoas gostam menos. Primeiro, não percebem. Segundo, porque se não percebe, está-me a chamar estúpido, não gosto de ti. E acho que isto é assustador. E eu não me admiro que o Porto perca pontos, vou já dizer. Não me admiro. Que desta divisão. Não me admiro porque nós somos únicos. Somos únicos, efetivamente, em Portugal. Nós somos os únicos que têm jogadores suspensos por supostamente simularem penaltis, que têm jogadores há muitos anos castigados durante o tempo em que o adversário estiver lesionado e, portanto, tu também não podes jogar. Nós somos o Porto do Hulk e do Saponar num túnel em casa do adversário. É giro. E também, se tiveres um relevado em más condições e tiveres que ir lá jogar, não te preocupes. Se o Porto jogar antes, provavelmente não jogas lá porque aquilo vai ser interditado depois do Porto lá jogar, porque não há condições para jogar a bola aqui. Deixa-nos divisão. Olha, vamos para o... Senhores. Calma, Silva. Calma, jovem. Calma, Silva. Rui, sim. Vais ser aqui o terceiro elemento a falar sobre isto. Certamente que vais dizer muito bem de Fábio Veríssimo. Lamento, mas não está de acordo com a minha... Não está de acordo com a minha crença falar muito bem de Fábio Veríssimo, porque é um árbitro que... Eu percebo aquilo que tu estavas a dizer do Farioli, de estranhares, vê-lo nervoso, mas eu acho que o Fábio Veríssimo... O dom dele não é o dom da arbitragem, o dom dele é para irritar toda a gente que partilha um campo de futebol onde ele está a apitar um jogo, porque é impossível. É que ele enerva o treinador do Porto, o treinador do Braga, os jogadores do Porto, os jogadores do Braga, os adeptos do Porto, os adeptos do Braga, deixa toda a gente polvorosa porque não há consistência nas decisões ou se marca aquelas cargas por trás. Eu lembro muitas vezes do Lagerbielke a cair em cima do Samu. As 3 primeiras vezes, se calhar, não marcou falta. Depois as outras. Faltas em 15 minutos. Depois marca falta ou depois solta logo um amarelo. É uma inconsistência, não dá para perceber. O lance do gol dou de barato. Mas pronto, esta parte final que o Silva falou, para mim é o ponto mais relevante a tirar daqui, que é como de... Lá está, o árbitro escreveu isto no relatório, sentiu-se mal. Acredito que ele também possa escrever, porque no fundo, o que é o vídeo ao árbitro? É chamarem um árbitro a ver uma televisão, a ver um erro dele em loop.
aquilo foi uma espécie de um vídeo-árbitro ali protegido da chuva ou qualquer coisa do género, mas a verdade é que depois todo o chorrilho de disparates que surgiu na comunicação social, desde coações, alavancado na comunicação certo, social. É isso, com base nos comunicados, não é? E tudo mais. Assim, o problema ou seja, a coação tem existe alguma linha no regulamento da Liga que só se aplica quando é feito no intervalo de um jogo, ou é que não pode ser específico sobre o Fábio Veríssimo, porque já vimos um rival a fazer um comunicado 3 ou 4 dias antes de um jogo com sobre uma nomeação de Fábio Veríssimo para um jogo. São mais inteligentes, porque de uma supertaça não dá para descer de divisão, no limite perdem a supertaça. É o que é, mas já vimos isso acontecer esta época. Não houve propriamente nenhum alarido, mas pelos vistos o problema está nas televisões. O episódio já vai mais longo do que o habitual. Vamos para as habituais rubricas. Vamos terminar então com as 2 rubricas. Começamos primeiro pela figura da semana. Rui, dou-te a palavra para começares. Já avancei, que tu vais falar de Gabri e vais também fazer uma ponte para depois o que tu vais explicar na memória da semana. Mas Gabri, estas medidas, este time Gabri? Sou time Gabri em relação a quê? Time Gabri à frente de Mora, não é? Eu sei que há muito esta discussão. O problema é, eu digo-te, por mim Gabri joga sempre. Sim, para este Porto de Farioli, acho que o Gabri é provavelmente a nossa peça mais essencial, até mais do que o Froholt, como vimos no início da época, porque havia muito foco em Froholt, e eu percebo, porque à vista é aquele jogador e que qualquer pessoa aplaude no estádio, porque aos 90 minutos está a pressionar de um lado do campo e vem a correr a pressionar no outro. O Gabri até é aquele jogador que até hoje fez 1 ou 2 jogos em que fez mais de 60 ou 70 minutos, nem sempre um aspecto mais molengão, mas nem acho que seja um rótulo muito verdadeiro, e senti isso até quando ele assinou, naqueles tempos conturbados do Mundial de Clubes e tudo mais. Acho que havia muito esse comentário de que nota-se que veio da Arábia, não está habituado a este andamento, é um jogador muito parado, isto e aquilo. E eu acho que esta semana foi boa para mostrar porque é que Gabri é um jogador que, como tu dizes, para mim tem que jogar sempre, porque consegue aliar a parte criativa, ok, não é se calhar um driblador como a Mora, que consegue com aquela agilidade virar-se de um lado para o outro e fintar 2 ou 3 adversários que estejam a cair em cima dele, mas aquilo que ele dá com o passe em progressão, não só a fintar e tudo mais, e mesmo a maneira como depois consegue aliar a isso o compromisso defensivo, o conseguir equilibrar a equipa da maneira que é preciso equilibrar dentro daquilo que Farioli pede ao jogador que ocupa aquela posição, e como vimos contra o Braga, não só naquela posição, porque ele acaba a jogar, não é um extremo direito, mas é quase um médio direito, depois a fazer ali um bocadinho de tampão àquela posse de bola do Braga. Acho que esta foi a semana em que se calhar esse debate sobre o Gabri Veiga e da real importância dele no Porto tem de acabar um bocadinho, porque faz uma assistência contra o Braga, muda o jogo um bocadinho com a sua entrada, e depois em Utrecht não é ele que faz a assistência, porque o Denis Gul não deu a curva suficiente à bola, mas é ele que recupera, é ele que contemporiza, fixa a defesa, lança a bola no gol na altura certa. Todo eu senti que foi ele. Sim, era ele que fazia andar e quase marcava logo ao início naquela... Sim. Talvez na nossa melhor jogada do jogo, o Parpites, o Eustáquio, e depois a finalização de pé esquerdo dele. Por isso, acho elogio para a minha figura da semana. Concordas com o Silva? Claramente, dissemos aqui no primeiro, né, que somos todos time Gabri. Não, certo. Obviamente que Sainz também tem muito destaque, já falamos dele aqui. Deixem-me só destacar uma figura da semana, um bocadinho fora do futebol, porque temos falado muito aqui de futebol, mas o Porto obviamente não é só futebol. O início da época das modalidades de pavilhão, chamamos assim, não tem sido o melhor, mas eu trago aqui a equipa de voleibol, a equipa feminina de voleibol, que está a fazer um início imaculado. São 4 jogos, 4 vitórias, apenas um set perdido. Já foi à Luz, que é campeã em título, e foi lá vencer por 3-1. Esta semana venceu também o Sporting em casa 3-0, e portanto é a minha
figura da semana, até para dar um destaque às modalidades de pavilhão. A equipa de basquete parece estar a melhorar, apesar da lesão de Miguel Queiroz. Espero que recupere bem e rápido. O hóquei patins também não teve um início fácil, já perdeu até alguns torneios, algumas competições, a ver se também encarrila. E já agora falamos de voleibol feminino. Futebol feminino, o Porto venceu por 25-0 o Oliveira de Douro e agora vai jogar frente a uma das melhores equipas da primeira divisão nacional, o Racing Power, para a Taça de Portugal. Foi o sorteio. Foi azar que calhou no fim eu creio que é no mesmo fim de semana do Porto Sintrense, portanto essa eliminatória é uma pena, porque acho que um Porto Racing Power até pedia Dragão, mas creio que não será possível, dadas as limitações de ter 2 jogos em 2 dias. Não sei, poder fazer festivais, não é? Tipo, os 2 seguidos. Os 2 seguidos, eu acho que sim, acho que Porto Racing Power e Porto Sintrense seria um ótimo sábado, de ficar aqui a ideia, mas é pena de facto não poder ser. Mas se for no Olival, como têm sido os jogos, que o público possa comparecer, vai ser um jogo de extrema dificuldade para a equipa de Daniel Chaves, acho que é assim o nome do treinador do Futebol do Porto. Estava agora a confundir com Miguel Coelho, que esse sim é o nome do treinador da equipa de voleibol feminina. Figura da semana fica por aqui. Vamos à última rubrica e terminar este episódio com a memória da semana. O quê? Queres dizer alguma coisa? Eu tenho uma figura da semana. Desculpa, também. Silva, desculpa. Isto é impressionante. Força, desculpa. Não, agora não digo. Quem é a tua figura da semana, Silva? É o André Vilas Boas. Obviamente, né? Seguindo aqui as figuras televisíveis, André Vilas Boas, que acordou e escolheu a violência, né? Acho que ele já já não é a primeira vez. Sim, há umas semanas que ele desistiu. Sempre com... eu lembro-me, em outro fórum, na culpa do Cavani, nós discutíamos o início de mandato de Vilas Boas, e eu dizia, ele tem esta postura fofinha, mas vai fazendo, as coisas vão acontecendo conforme ele ia dizendo, tirando os resultados desportivos, e eu acho que ele mantém aquela postura de vou tomar café aqui, uma esplanada na Foz, mas agora diz as coisas, e escolheu a violência mesmo e lixou-se completamente para a conciliação, porque percebeu que ela não ia existir. E eu, que tenho pena que ela não seja possível, gostei particularmente desta coisa da televisão, porque eles não ligaram nenhuma, eles emitiram um comunicado que não disse em nenhum ponto se havia televisão, se não havia televisão, se estava lá, se não estava lá, falaram de tudo e eu acho que é isso mesmo. E depois o facto de o presidente do Sporting ter o presidente do Benfica no bolso há muito tempo, acho que é uma frase de Realpolitik que eu sinceramente não esperava de André Vilas Boas, e acho que vem na altura certa. Sopa no mel, e portanto é a minha figura da semana. Gostei do grito do Ipiranga do presidente. Isso encaminha um bocadinho com a memória da semana. Vamos a isso, a memória da semana. Não é ainda esta memória, porque vamos dar aqui a bola outra vez ao Rui, porque se há pouco tu falavas de Gabri, agora queres encaminhar a tua memória da semana para falar de quem? Eu vou encaminhar esta imagem do Gabri, e acho que o jogo do Utrecht também me ajudou um bocadinho a isso, aquela expulsão sacada, vou chamar assim, ao guarda-redes do Utrecht. Desculpa, gostaste do Eustáquio quando chegou lá? Acho que é o Eustáquio. Sim, muito preocupado. E diz ao Gabri, já está feito. Deve ter dito, já está, não faças mais nada. Mas o Gabri sabia, porque ele primeiro fez aquela busca de tapar os olhos e ver. E a memória da semana, a minha memória da semana é o Otávio, que é jogador. Não o Ataíde. Não, o Otávio Ataíde não. Essa não seria uma boa memória. Mas o Otávio Monteiro, que eu olho para este Gabri Veiga, e claro, com as devidas diferenças em termos de características do jogador, mas pelo papel que tem na equipa, pela importância que eu falei aqui há pouco, e agora também, não agora, porque isto já se vê até quase desde a pré-época daquele amigável com o Twente, que é uma equipa também neerlandesa, curiosamente, mas que isso já vem crescendo. É esta versão do Gabri Veiga um pouco como o Otávio, na questão de, lá está, de mostrar os dentes, de meter sempre o pé, de ser um jogador um bocadinho a Porto naquilo que nós conhecemos. Ontem, claro, é um bocadinho de teatro, um bocadinho, se calhar, até pouco, de aquilo que faz ao guarda-redes, mas
acho que já nos fazia falta uma figura destas. Acho que é algo que nas últimas 2 épocas muita gente, se calhar o jogador de quem mais sentiu saudades no Porto é o Otávio, e a importância que o Otávio tinha naquelas equipas de Sérgio Conceição, e eu acho que o Gabri Veiga começa a calçar essas botas um bocadinho neste Porto de Farioli. E o Otávio, digo eu, não sei se concorda, Silva, até era um bocadinho o potencial dele e o talento dele futebolístico era um bocadinho subestimado face a essa personalidade que ele dava. Sim, eu acho que era um jogador. E eu acho que Gabri nunca vai ser tão querido como o Otávio. Sim, dificilmente. Faz isso tudo, mas exterioriza menos. Mas vai ser tão ou mais importante em termos de. E o Otávio também é um bocadinho da casa, não é? Porque ele chega cá muito novo para ver, vai ao Vitória, mas, até se achou que podia não dar nada, mas acho, e depois cresceu. Estou de acordo contigo, acho que era isso que tu querias dizer, Fragoso. Se não era agora, diz que sim, que mas Gabri ainda é melhor jogador do que Otávio. Isso, acho que sim. E do que está e do que já mostrou até agora, e, portanto ele vai ser melhor. E acho que mas essa figura é importante. E acho que o ano passado, por exemplo, faltava isso. O ano passado faltava um jogador que desse um bocadinho de. Que não fosse um menino, que não fosse um ingênuo, que não fosse inocente. É que para além de todo. Não fosse um vigina de sabão. Não, é que para além de toda não saber o que se fazia o ano passado em campo, depois eles estavam ali completamente ingênuos, eram comidos de cebolada, para arranjar uma expressão até bastante querida ao universo portista. Memória da semana, a nossa é comum. Ou tens também uma memória de semana para além que estamos a planear? Se quiseres despachar-me. 7 de novembro. 7 de novembro. Estamos a gravar a 7 de novembro de 2025. Fazem 15 anos de um jogo, diria eu, icónico. E porquê é que vai entroncar um bocadinho naquilo que estavas a dizer de André Vilas-Boas? Falo, obviamente, dos 5-0 do Porto ao Benfica. Varela, Falcão, Hulk. Foi esta ordem esta marcha do marcador, uma primeira parte diabólica, depois uma segunda parte mais de controle, até porque o Benfica estava a jogar com 10, mas durante alguma parte, mas foi um jogo icónico de uma época que ainda no primeiro terço ficou logo morta ali. Cavou-se um fosso e foi um jogo então icónico. Acho que depois também houve obviamente o gol do Kelvin, já houve outro 5-0, mas sem o impacto emocional que isto tem. Mas isto também para falar um bocadinho do André Vilas-Boas, que não sei se as pessoas se lembram, ele também nas conferências de imprensa na altura havia ainda aquela coisa dos mind games de Mourinho, mas Vilas-Boas não era propriamente um menino nas conferências de imprensa, e a picardia com o mestre da tática que colocou David Luiz neste jogo, a defesa esquerda, ficou celebremente conhecida. Mas esta foi uma época perfeita, Silva, digo eu, e aliás, se não fosse esta época, se calhar hoje não havia Vilas-Boas presidente. Provavelmente não, mas se bem te recordas, não foi uma época brilhante do Porto, mas houve contestação. Há uma fase o início até bastante, lá está, os resultados iam aparecendo. Houve um empate, acho, em Guimarães. Todos nós ouvimos que não, falta qualquer coisa. E no início isso que nos vai acontecer. Oxalá. Rui, obrigado por teres vindo aqui ao Canto do Porto. Novamente. Espero que tenhas gostado. Espero que possas voltar mais vezes. Silva, um abraço para ti. Obrigado. Até para a semana. Espero que penses em mim esta semana. Não falamos muito do Famalicão, jogo complicadíssimo do Futebol do Porto, mais esta rota domingo para acabar esta pausa de seleções. Antes desta pausa de seleções, jogo importante então do Porto em Famalicão. Acho que é uma boa viagem para irmos fazer scouting ao SA e para irmos preparando. Se calhar deixamos já lá o equipamento. Ao intervalo? Para eu trazer. Não, ao intervalo. O intervalo é perigoso. Okay. Acusados de coação ao Fábio Veríssimo. Podes dar camisolas também. Canto do Porto, podcast 00. Podem ouvir nas plataformas habituais, podem ver no YouTube e também no site do 00. Obrigado a todos, um abraço. E já sabem, Canto do Porto, este ano é provável que dê golo.